Fala pessoal, tudo certo aí? Beleza? Vamos dar continuidade aí na frente A, né? Capítulo 2, capítulo extenso, vocês estão percebendo, né? Eu já até me perdi nas letras aí. Eu lembro que a gente tinha falado de força exógena, tá? O último assunto. E agora nós vamos falar tipo de rocha. Então põe a letra respectiva aí do negócio. Fechou? Pessoal, para falar dos tipos de rochas, né, nós vamos falar dos três existentes: a magmática, sedimentar e a metamórfica. Beleza? Primeiro, pessoal, rochas magmáticas. Pelo próprio nome, né, magmáticas, elas são formadas a partir do resfriamento do magma. Tá? Esse resfriamento ele pode acontecer na parte externa, tá? Portanto, elas são chamadas de extrusivas, ou ela pode acontecer na parte interna, e aí elas são chamadas de intrusivas. O que significa isso, pessoal? Concorda que dentro do vulcão a temperatura é muito elevada, extremamente elevada, tá? À medida que o magma vai subindo, tá, ele vai se resfriando, porque ele está chegando mais próximo da superfície, tá? Esse resfriamento ele pode acontecer na parte interna e já formar rochas, que seria o gabbro e o granito, né? Não é granizo, granizo é chuva, hein? E o granito. Se o resfriamento acontecer na parte externa, formou o basalto e o riolito. Dois exemplos, tá? Tem mais exemplos. Beleza? Então, ó, pode ter resfriamento externo, extrusiva, resfriamento interno, intrusiva. Tranquilo? Isso é magmática. Eu também posso chamar de rocha ígnea, tá? Mesma coisa, ígnea ou magmática. Beleza? O processo de solidificação aqui. Bom, aí nós temos as rochas sedimentares. Reparem nesse exemplo que eu dei. Tá vendo aqui essas camadas, ó? Tá vendo, ó? Não são camadas. As rochas sedimentares, elas são formadas por acúmulo de matéria orgânica e deposição de sedimentos, tá? Por isso que vai acumulando, por isso que vai formando, para variar, passou uma porra de uma moto, né? Por isso que vai formando, ó, camadas. Deu para perceber? Ó, tá? Então essas camadas, elas vão se acumulando ao longo de milhões de anos e dão origem às rochas sedimentares, tá? O processo de formação de uma rocha sedimentar, ele é chamado de diagênese. Ó, coloca esse nome aí num post-it, tá? Diagênese significa processo de formação de rochas sedimentares a partir do acúmulo da matéria orgânica e da deposição de sedimentos. Fechou? Um exemplo de rocha sedimentar que a gente pode falar seria o arenito. Tá? Nas áreas que tem aquífero, por exemplo, a água acumulada, tá? Ela é acumulada, né? Ela é subterrânea, ela é acumulada em arenito. Tá? O arenito ele tem poros e ele serve para armazenar água. Beleza? Bom, caiu essa questão aqui na FUVEST, ano retrasado, uma questão complicada. Tá? Em junho de 2018, 12 crianças de um time de futebol e seu treinador ficaram presos naquela caverna lá na Tailândia, né? Tan Luang. Tá? Por mais de 2 semanas, a operação, né, não sei se vocês lembram disso, né, de resgate contou com assistência aí de vários países e tudo mais. No esquema pode-se ver, né, pode-se observar a caverna, ó, aqui é a caverna, e aqui índice de pluviosidade, de chuva. Letra A, qual a rocha mais comum na formação de caverna? Sedimentares, rochas sedimentares. No caso, tá, seria o calcário, beleza? O exemplo aí seria o calcário, o exemplo de rocha sedimentar. Letra B. Indique e explique um processo que ocorre para a formação de cavernas. Como que ocorre, pessoal? A rocha sedimentar, eu não falei que ela é porosa, que ela é mais mole, mais fraquinha? O que acontece? Na região da Tailândia, ó, chove demais. Ó, o negócio foi em junho. Olha junho aqui, o tanto que chove. Tá? Então a água infiltra. Beleza? Pelo fato da água infiltrar, formou a caverna. Tá? Então, o processo de formação das cavernas ele é formado a partir da infiltração de água, devido às rochas serem sedimentares. Isso aí favorece a infiltração da água, beleza? E aí acumulou a água e a galera ficou presa lá dentro. Beleza? Deu para entender? Seria isso. Letra C, pessoal, nós não vimos ainda. Ó. O clima da Tailândia é controlado por monções. Explique a relação entre esse tipo de clima e a dinâmica hídrica. No meio do ano, né, o clima monsônico chove demais. Elevadíssimo o volume de chuva, então favoreceu maior acúmulo de água, tá? Mas a gente ainda vai ver clima monsônico. Vocês teriam que saber aqui a letra A e a letra B,
tá? Então uma caverna ela é formada por rochas sedimentares e ocorre, né, a infiltração de água, por isso que a gente tem essas áreas aqui, vamos dizer, vazias, né, com espaço, tá, dentro da caverna. Beleza? Uma área oca, né, dentro da caverna. Bom, o terceiro tipo de rocha, pessoal, é chamado de rocha metamórfica. Tá? Dá uma olhada, ó, sedimentar, própria metamórfica e magmática. Juntou as três, a partir de um processo chamado metamorfismo, obviamente, tá? Nós temos a formação das rochas metamórficas. Para ocorrer a formação de uma rocha metamórfica, precisa ter condições específicas de temperatura e pressão. Tá? Então a gente pode definir uma metamórfica como rochas formadas por rochas pré-existentes. Tá? Rochas formadas por rochas pré-existentes, a partir de condições de temperatura e pressão. E aí, quem é que vai exercer essas condições de temperatura e pressão? O magma. Tá? Então, o magma que junta tudo e aí forma uma metamórfica. Basicamente seria isso. Tá? Assim que é o processo de formação. A gente pode dar um exemplo de metamórfica, beleza? O mármore. Tá? O mármore seria o arenito, que é uma sedimentar, com o granito, que é uma magmática. Tá? E aí forma o mármore. Mas, pessoal, o processo de formação de uma metamórfica demora milhões de anos. Tá? Não é assim, você está andando, surgiu a metamórfica na tua frente. Tá? Demora absurdo, porque tem que ter a condição do magma. Beleza? Bom, quero que vocês façam esse esquema. Eu vou, inclusive, colocar isso na atividade. Vocês vão ter que fazer o esquema no caderno, tá? E depois vocês vão explicar o esquema. Eu vou falar agora aqui para vocês e a atividade vai ser essa. Eu vou deixar tudo descrito lá para vocês, beleza? Então, olha só. Ciclo das rochas. Tudo começa pelo magma, beleza? O magma resfriado, né, solidificado, ele dá origem à magmática, que pode ser intrusiva e extrusiva, certo? Bom, sedimentos que saem da magmática, sedimentos que saem da metamórfica, sedimentos que saem da própria sedimentar, eles geram os sedimentos que, a partir do momento que eles são acumulados, eles passam por um processo chamado diagênese, que vai formar sedimentares, rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares elas são formadas por diagênese, tá? Elas são formadas por sedimentos que podem vir da magmática, pode vir da metamórfica, pode vir da própria sedimentar. Por isso que está aqui, ó, isso e isso, tá vendo? Ó, essas três setinhas aqui, erosão e transporte de sedimentos. Só escreve isso, não precisa escrever tudo isso aqui não, tá? Erosão e transporte de sedimentos, ó, essa e essa. Fechou? Bom, para formar a metamórfica, nós temos que ter condições de temperatura e pressão, não foi isso? Então, ó, sedimentar, magmática, ó, essa seta e essa seta, ó, temperatura e pressão, formou a metamórfica. Para formar a metamórfica, vai precisar do magma. Fusão pelo magma, para juntar a metamórfica. Beleza? Então, por isso que a gente fala um ciclo. E aí o magma de novo, magmática e etc. Vocês vão fazer esse esquema e vão escrever embaixo a explicação, que foi essa explicação que eu acabei de falar. Beleza, pessoal? Então, ó, bons estudos aí. Saudades demais de vocês. Muito chato isso, né? Ficar longe. Mas é o que dá pra gente fazer. Fechou, pessoal? Tamo junto.